Olá, galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo para a gente continuar esse nosso bate-papo sobre redação, tá? E olha que um momento muito especial de hoje, nós estamos num momento chegando, nos aproximando ao Exame Nacional do Ensino Médio, e aí a gente precisa encaminhar aqui um direcionamento muito bem organizado, muito bem fechadinho para que você consiga se aproveitar das nossas aulas, para que, claro, comece a treinar, a direcionar, a mesmo revisar possíveis temas que possam cair lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Vale muito relembrar, galera, que aqui nesse momento não é muito interessante você tentar adivinhar um tema, seja do vestibular do Enem, seja no outro vestibular específico que nós tenhamos para cá. A ideia é você, claro, procurar entender uma lógica temática que te permita se posicionar diante de qualquer tema que venha a aparecer. É por esse motivo que nós precisamos ter, antes de qualquer coisa, antes de pensar, de imaginar todo um direcionamento que envolve essa questão da montagem textual específica do tema, você precisa entender uma lógica de como melhor aproveitar os conhecimentos que você já possui para aí sim colocá-los dentro de um texto de uma maneira que seja produtiva, de uma maneira que seja funcional, de uma maneira que seja adequada para que você se adapte a qualquer tipo de tema que venha a aparecer, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E é claro que a gente vai começar entendendo alguns pontos interessantes do que é, por exemplo, o tema do Enem, certo? Desde o edital até a questão dos critérios cobrados, eles fazem com que a gente entenda uma espécie de pressuposto, que meio que nos permite compreender uma lógica temática. Que lógica é essa? Veja bem, eu começo a pensar a partir do ponto de que, pelo edital, com todas as questões, inclusive a redação, que é uma questão subjetiva, ela cobra que eu me posicione diante de uma situação-problema. Se eu preciso me posicionar diante de uma situação-problema, evidentemente eu preciso transformar aquele tema de redação em um problema, certo? Então, aquilo precisa ser um problema, e é claro, como o Enem ele tem uma intenção de fazer com que você se coloque numa situação de cotidiano, de que um conteúdo faça sentido na sua vida, o Enem ele passa a ser, então, um direcionamento para isso, essa aproximação que se dá dentro dessa perspectiva de análise de um problema social contemporâneo. Essa primeira certeza vai ser determinante para eu direcionar um caminho para que eu possa compreender e posicionar-me diante do tema. Essa é uma proposta. A outra questão é a questão dos critérios critérios de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. Esses critérios de avaliação são interessantes porque eles vão mostrar 5 critérios, tá? Que vão desde linguagem padrão, adequação ao tipo de texto e ao tema, coerência ao projeto de texto, coesão textual e proposta de intervenção para o problema. Se eu preciso de uma proposta de intervenção, eu preciso necessariamente de um problema. Portanto, outro ponto que eu preciso entender é que uma situação-problema precisa aparecer aí também. Daí eu já tenho uma certeza absoluta, que é o fato do tema do Enem ser um problema social. E se ele não for claramente um problema, você precisa problematizá-lo. Vamos supor, eu vou trazer um exemplo lá de 2013. Nós tivemos os efeitos da lei seca no Brasil, como tema do Enem. Os efeitos da lei seca não é um problema. Nós temos aí, esse tema em si, ele não se configura como um problema, pelo contrário, ele é uma resolução, é um caminho para que melhore as condições de estabelecimento desse tipo de situação no Brasil. Pois bem, se ele não é um problema, professor, o que eu vou fazer então? Eu vou, aí sim, direcionar para a ideia de problema. Então, se os efeitos da lei seca são algo positivo, eu preciso trazer para algo que não é positivo. E o que não é positivo? É justamente a dificuldade de estabelecer a lei seca, de se efetivar essa lei, de fazer valer esses efeitos. Então, a dificuldade de se estabelecer essa lei, de se efetivar, é o que gera uma situação-problema, e aí eu tenho uma opinião a ser montada. Beleza? Então, já fica essa dica aqui para vocês. Outro ponto é que se existe algo muito importante, é eu saber agrupar temas. Como é que eu agrupo temas? Por que eu preciso agrupar temas? Para que eu não precise, de modo algum, acertar, adivinhar um tema ou outro tema. Então, para que eu não tenha esse compromisso de adivinhar nada, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a agrupar temas de acordo com eixos temáticos. Para isso, eu posso pegar de novo aquela certeza do problema. Como é que eu faço aqui? Temos por eixo temático.
Se eu trabalho com a ideia de formação educacional dos surdos no Brasil, eu tenho o direito à educação ali colocado em risco. Se eu trabalho o tema evasão escolar, eu também tenho a questão da educação colocada em risco. Eu posso agrupar esses dois temas, classificá-los em um eixo só, que é o eixo educação. A partir daí eu vou ter uma série de repertórios pré-estabelecidos para cada um dos eixos. Então essa outra estratégia é primordial para que eu monte aqui uma estratégia de direcionamento temático. Beleza? Bom, sabendo disso, nós já temos aí algumas certezas, já temos aí um direcionamento adequado para diferentes partes do texto, principalmente no que se refere ao tema. Agora eu vou convidar vocês a participarem comigo desse direcionamento, de como é que você pensa o tema, como é que você encara, como é que você percebe cada um dos temas. E para isso, hoje eu trouxe, olha só pessoal, hoje nós vamos falar, vamos lá, vamos aqui para o nosso material, porque eu vou começar a falar dele no que se refere à questão do meio ambiente. Professor, por que a escolha do meio ambiente hoje? Muito simples, pessoal. De 2009 para cá, que foi quando nós tivemos a transformação do Enem, nós não tivemos em nenhum momento, no Enem oficial, na primeira aplicação, nós não tivemos em nenhum momento o eixo meio ambiente. A última vez que se trabalhou meio ambiente na aplicação geral do Enem foi em 2008, quando se trabalhou o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas aquilo era um outro mundo. Porque depois de 2009 nós tivemos uma nova matriz, nós tivemos um Enem mais importante, nós tivemos uma outra realidade trabalhada nesse sentido, certo? Então, claro, você vai ver, nós vamos trabalhar com dissertação escolar, mais especificamente com a dissertação argumentativa. Importante a gente entender isso. Bom, outra coisa que eu quero que vocês entendam é que não vou fazer bem um comentário, que nós não vamos debater um tema aqui. Não é debater, a gente vai direcionar, saber como se comportar no texto, para que eu estabeleça uma relação de direcionamento mesmo. Então, o comentário eu quero que vocês entendam como direcionamento, que é pensar o que eu preciso de cada uma das partes desse texto. Então, entenda aqui que eu vou fazer um direcionamento. E hoje, especificamente, dentro daquela perspectiva que nós estávamos trabalhando, de agrupar temas para, a partir desse agrupamento, fazer um direcionamento mais adequado, nós vamos trabalhar com o eixo meio ambiente. O tema que nós vamos trabalhar hoje, ele não vai ser cobrado no Enem, tá? Esse eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza disso? Porque o tema de hoje, ele já foi tema do Enseja, tá? Que é aquele exame de certificação do ensino médio. O Enseja, ele vai... Professor, por que trazer esse tema para cá se a gente sabe que não vai ser cobrado no Enem? Pois é, ele não vai ser cobrado no Enem, mas ele possui todas as características que o tema de Enem pode ter. Primeiro motivo, porque quem faz o Enseja, quem elabora o Enseja, é também o INEP, certo? Também é o INEP, e é o INEP o mesmo instituto que vai produzir o Enem, que ocorrerá agora no dia 13 de novembro. Outra coisa que você consegue perceber aqui também, por que é importante? Nós tivemos uma transformação, veja bem, então tivemos uma grande transformação em 2009, certo? O Enem se transforma, vem para uma outra perspectiva. Aí nós vamos ter uma outra transformação que foi sutil essa, principalmente com relação aos temas da redação. Em 2017, nós tivemos uma pequena mudança. Até 2016, nós tínhamos temas que eram muito amplos, que trabalhavam com várias perspectivas diferentes, que era a questão do racismo, intolerância religiosa, publicidade infantil, violência contra a mulher. Eram várias concepções nesse sentido. Só que, de 2017 para cá, nós tivemos temas que eram problemas invisibilizados. Como é que é o problema invisibilizado, professor? Eram problemas que você não se discute muito. Foi assim a formação educacional dos surdos no Brasil, foi assim a questão do cinema, foi assim a questão do registro civil. Então os temas de 2017 para cá também foram temas que trabalharam muito mais essa questão mais de problemas invisibilizados, para dar luz a esses problemas, tá? Então esse é um ponto importante. Vamos ver aqui, a Érica, o último tema que fez com este temático do meio ambiente foi ecocentrismo e preservação ambiental brasileira. Tem um detalhezinho, Érica, esse teu tema é um tema muito amplo, tá? Então ele meio que foge das últimas tendências do Enem. Mas apesar disso, esse tema é um tema bem interessante, viu, Érica? Por que ele é interessante? Porque ele é um tema base para vários outros temas. Se você consegue se sair bem num tema como esse, que é um tema mais amplo de discussão sobre o meio ambiente, da preservação ambiental brasileira,
você consegue pegar, entender um direcionamento argumentativo e de repertório sociocultural para todos os temas que envolver meio ambiente. Então, assim, professor, pois eu não vou mais fazer esse tipo de tema porque ele não vai ser cobrado no Enem. Não, pelo contrário, é muito interessante você fazer, porque a partir dele você consegue aplicar esses mesmos conhecimentos, esse mesmo direcionamento em vários outros temas diferentes. Então é bem interessante esse tema. Só que por que ele foge um pouquinho do que a gente está falando? Esse tema, se você perceber, ele é muito amplo. Eu estou falando de preservação ambiental no geral, no Brasil. E não é um problema necessariamente invisível. Sabe qual é um problema que parece muito com o tema do Enem? É esse do INSEJA, que também trabalha com a questão da invisibilidade e trabalha com a questão ambiental. Te liga só, Érica e os outros. O recorte temático, veja bem, recorte temático, já vou explicar direitinho do que eu trato o recorte temático. E aqui nós temos o eixo meio ambiente. Veja bem, esse foi o tema do INSEJA. O papel da indústria da moda na preservação ambiental. Opa, professor, qual é a diferença? Veja bem, olha o da Érica. Ecocentrismo e preservação ambiental brasileira. Eu estou tratando de todo o processo de preservação ambiental, de todo. Aqui não, aqui eu trato diferente, ó. Eu também trato da preservação ambiental, tá aqui também, preservação ambiental. Tanto é que ele é também um núcleo temático, tá? Mas eu vou trabalhar com um tema mais específico, não é sobre toda a questão da preservação ambiental. Eu vou falar especificamente da indústria da moda, certo? Então, é algo específico, é algo mais direcionado, tá? E aí nós vamos falar de papel, que é responsabilização. Qual é a responsabilidade da indústria da moda nessa preservação ambiental? E quando eu tenho esse direcionamento, veja bem, Érica, qual é a questão aqui? Eu tenho aqui um tema que você não discute muito. Ninguém para na hora de comprar uma roupa. Eu vou comprar uma roupa. Eu não vou parar para perguntar para o vendedor se a fábrica que produziu essa roupa se preocupa com o meio ambiente. Eu não vou me preocupar de entender se o descarte da fábrica têxtil que produziu essa minha roupa, ela tem uma destinação adequada dos resíduos que produz. Eu não tenho essa preocupação. Isso mostra o quê? Que a gente nunca discute isso, tá? E nem discute necessariamente qual é o papel da indústria da moda nessa realidade. Então, esse é um ponto determinante para entender que é esse tipo de tema que vai estar lá no Enem. Esse tema invisível e, de certa forma, mais específico, tá? Mais específico. Eu quero que vocês entendam que esse recorte temático ele está diretamente ligado à ideia de núcleos temáticos. Núcleos temáticos. Os núcleos temáticos, pessoal, eles estarão interligados à ideia da abordagem completa do tema. O que é a abordagem completa do tema? É eu trabalhar, sim, preciso trabalhar a preservação ambiental. Mas se eu não citar a indústria da moda, eu não vou estar adequado à abordagem completa do tema. E eu fugindo dessa adequação, eu vou tangenciar o tema. E uma vez tangenciando o tema, eu me coloco numa situação de risco de perdas absurdas de pontos, tá? Então veja bem esse detalhe. O papel é responsabilização, como eu já tinha falado para vocês. Então analise bem, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar que esses eixos temáticos, não esqueça, os eixos temáticos, eles vão determinar a abordagem completa do tema. Pronto. Já tenho aqui um direcionamento adequado para eu montar o meu texto. Agora tem um outro detalhe importante. Aí nós vamos para a parte de estratégia mesmo. Como é que eu vou montar isso ao ponto de me ajudar a trabalhar com o texto como um todo? Aí eu vou classificar. Classificação de temas. Por que é interessante eu classificar os temas nesse sentido? Veja bem, olha só o tema que a Érica fez. Ecocentrismo e preservação ambiental no Brasil. Eu posso falar, por exemplo, que um dos exemplos de que o Brasil não preserva bem o seu meio ambiente é o fato de aumentar o número de queimadas ano a ano. É o fato de nós termos um boom de desmatamento na Amazônia. A gente não ter uma legislação, ou não ter uma legislação específica, não fazer valer a legislação ambiental que limita a fronteira agrícola do país. Quando você tem isso, o que você tem?
Tudo isso são exemplos que eu posso trabalhar dentro do tema que a Érica acabou de falar para a gente, que é o ecocentrismo e a preservação ambiental. Mas tudo isso também pode envolver aqui o nosso tema. Por que pode envolver o nosso tema? Porque eu posso dizer que, assim como naquele tema ali, nós temos uma legislação que determina a preservação ambiental, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, nós temos todas essas questões aí. Então, isso vai poder ser utilizado tanto em um tema quanto em outro. E são essas lógicas que eu vou entender a partir da classificação de temas por eixos temáticos, tá? Por isso é tão importante isso aparecer dessa forma. Bom, entendi os núcleos temáticos. Agora vamos ver um exemplo. Veja bem, ó, o quadro que eu vou mostrar agora para vocês é um quadro... lembrando, galera, esse tema aqui foi o tema do Enseja, tá? Do Enseja de 2022. Então, nós tivemos aqui todo um direcionamento para esse tipo de temática em 2022 já. Essa temática aqui, ela dá uma linha de pensamento do INEP. Então, a gente consegue prestar atenção num direcionamento de uma possível característica do tema. Professor, então quer dizer que no Enem vai ser cobrado um tema meio ambiente? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que a característica do tema, mais específico, com a frase tema um pouquinho mais longa, pode ser uma tendência para a nossa provinha, esta que virá agora, dia 13 de novembro, ok? Bom, entendendo essa lógica, agora vamos entender por que é tão importante classificar como esses eixos temáticos. E aí, de novo, já que nós estamos aqui falando de meio ambiente, eis aqui esse quadro que pode te ajudar a montar toda a tua estratégia. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho repertórios, tá? Eu tenho repertórios diferentes para cada texto que nós podemos, para cada texto que envolva meio ambiente. Então, aqui eu vou trabalhar com a linha universal, porque são repertórios que servem para vários temas diferentes, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, repertórios. Esses são repertórios por eixo, tá? Repertórios por eixo. Nesse caso aqui, nós temos o eixo meio ambiente. Importante entender essa lógica, porque ela vai nos permitir toda uma compreensão de como direcionar cada uma das nossas estratégias. Veja bem, a primeira coisa a se perceber é que eu vou separar por área do conhecimento. Primeira sugestão citarei a história. Bom, se é para citar a história, como é que eu monto? Vou montar aqui a questão da Revolução Industrial. Veja bem, a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, momento de incentivo ao consumo na Inglaterra e de maior necessidade de exploração dos bens naturais. Isso é bem simples, ó. O que acontece? Eu tenho uma revolução industrial que vai gerar... Claro, para que eu tenha indústria, eu preciso ter produção. Para que eu tenha produção, eu preciso que as pessoas consumam isso. Eles precisam consumir tudo isso. Por isso, a Revolução Industrial vem junto com um incentivo ao consumo. Bom, quanto mais as pessoas consomem, mais eu preciso produzir. Quanto mais eu preciso produzir, mais eu preciso encaminhar essa questão da exploração dos bens naturais. Como é que eu faço isso? Basicamente, direcionando alguns pontos como eu preciso de gerar energia, eu preciso de matéria-prima, eu preciso derramar na atmosfera muito mais gás, soltar na atmosfera, liberar na atmosfera muito mais gás. Então, se eu preciso de tudo isso, o que acontece? Eu preciso necessariamente impactar mais o meio ambiente. É por esse motivo que, se tem um fato histórico que vai incidir na questão da preservação ambiental, é a questão da Revolução Industrial, certo? E você vai... Professor, coloco como no meu texto? Exatamente assim, ó. A Revolução Industrial, momento de incentivo ao consumo na Inglaterra e de maior necessidade de exploração aos bens naturais. Beleza? Pronto. Aí a questão... Um detalhe, eu estou falando aqui, pessoal, da primeira Revolução Industrial, tá? Iniciada no século XVI. Você pode utilizar, talvez de uma maneira até mais específica, da segunda Revolução Industrial, que já foi lá no século XIX, que se espalhou pela Europa e aí pelo mundo todo. Chegando ao Brasil já no meados do século XX, mas
Basicamente a ideia é essa, ok? Bom, primeiro momento está aí. Eu não preciso parar nesse momento. Olha, toda vez que eu falar de meio ambiente, eu consigo trabalhar com documentos. Esses documentos são acordos assinados pelos países, tá? Pelos grandes países do mundo. Todos os anos nós temos ali a Convenção do Clima, nós temos, vez por outra, nós vamos ter a questão dos acordos ambientais, de compromisso ambiental, sempre aparece em algum momento esse caso. E aí, qual é o que eu devo citar, professor? Você pode citar qualquer um deles, tá? Qualquer um desses momentos você pode citar. Mas aqui eu consigo dizer, consigo citar talvez um de maneira mais específica, que é a Conferência de Estocolmo. Professor, o que é a Conferência de Estocolmo? Gente, a Conferência de Estocolmo foi realizada em 1972. É considerado um marco na história da preservação do meio ambiente, pois ela foi a primeira vez, tá, que dirigentes do mundo todo se reuniram para falar sobre o tema, sobre o meio ambiente. Então, nós tivemos a Conferência de Estocolmo como marco de um momento em que os líderes mundiais se preocuparam com o meio ambiente, ao ponto de sentarem, conversarem e firmarem acordos para diminuir o impacto ambiental que as grandes potências do mundo realizam, certo? Então, aqui, outros exemplos interessantes de acordos parecidos foi, por exemplo, a Rio 92. A Rio 92 aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e essa Rio 92, ela traz a mesma perspectiva de tratar sobre o clima, de fazer análise, de assumir compromissos de emissão de gases, diminuição de emissão de gases, diminuição de queimadas e assim por diante. Então nós temos todo esse compromisso. É por isso que no Brasil é tão importante preservar a Amazônia. A Amazônia é um ecossistema muito importante para o mundo todo. Então quanto mais o Brasil preserva a Amazônia, mais ele, por exemplo, recebe investimentos internacionais. Inclusive fundos de incentivo à preservação amazônica. O Brasil recebe dinheiro para manter a preservação. Então acontece todo esse processo de importância da preocupação com o meio ambiente. Beleza? Bom, nós temos aí essa questão. Agora, se você está imaginando assim, poxa, professor, mas eu não sei essa questão da história, eu não sou muito bom de história, esses documentos, essas conferências específicas, eu também nunca li sobre nada disso, nunca ouvi falar sobre essas coisas. Então eu não tenho como fazer uma redação. Não é bem assim. Você consegue fazer uma redação com elementos que você conhece. Vale lembrar, pessoal, que o repertório sociocultural é toda a bagagem que você adquire, bagagem? Cultural, histórica, filosófica, artística, que você adquire no decorrer da sua vida. Então, se você não está muito atento à questão das conferências, se você não conseguiu relacionar bem o processo histórico a essa relação, o que você vai fazer? Você pode trazer algo que é mais próprio do seu cotidiano. Um bom exemplo disso é trazer filmes, séries, música para dentro da sua redação. É possível fazer isso? Não só possível, como é muito produtivo. Até porque talvez o conhecimento que você tenha sobre esses filmes, sobre essas séries, sobre essas músicas, seja um conhecimento muito mais aprofundado do que você teria sobre outros elementos de repertório sociocultural. Olha um bom exemplo aqui sobre essa questão. Eu posso trazer um desenho animado. Como assim, professor? Veja bem, eu tenho aqui algo que envolve as artes. Artes, pessoal, pode ser artes plásticas, artes cinematográficas e assim por diante. Dentro dos princípios de artes, eu posso trazer um desenho animado. Claro, não é qualquer desenho também que eu vou trazer para cá. Ele tem que passar uma mensagem interessante que permita a ligação com o meu texto. E se tem uma animação bem bacana para ser citada, sempre que o tema for meio ambiente, é essa daqui, ó. A animação WALL-E, dos estúdios Walt Disney, narra um contexto apocalíptico de terra soterrada de lixo e poluída por gases tóxicos produzidos pela própria humanidade. Você vai lembrar que é um filmezinho em que um robô fica aqui na Terra, limpando a Terra, e a humanidade toda está numa grande nave. As pessoas estão extremamente obesas e andando num carrinho flutuante porque não conseguem mais se movimentar. E aí também vem a crítica ao sedentarismo, a crítica a esse consumismo exacerbado. E aí ela fica lá enquanto a Terra limpa-se, quando diminui a questão dos gases, para que a população humana consiga voltar para o planeta Terra. Então é esse desenhozinho porque ele meio que alerta, é isso que vai acontecer com a Terra se a gente continuar consumindo do jeito que consome.
É isso que vai acontecer com a Terra se por acaso nós tivermos um impacto dessa produção exacerbada de resíduos, tá? Então, o Wall-E, apesar de ser somente um desenho animado, ele traz para a gente uma realidade bem interessante, um ponto crítico que pode nos ajudar demais a construir um repertório sociocultural para qualquer tema que venha a cobrar meio ambiente, beleza? Pronto. Além disso, nós vamos estar aqui para uma outra questão. É claro que eu vou trazer também a possibilidade de escrever teorias. Essa teoria é bem bacana, gente, ó. A hipótese de Gaia. Hipótese de Gaia do botânico inglês James Lovelock. Por que, professor, que ela é interessante? Porque ela vai falar de como é um entendimento do que é o planeta Terra, como é que ele pode aparecer para a gente. Note bem, a hipótese de Gaia, do cientista inglês James Lovelock, segundo a hipótese de Gaia, do cientista inglês James Lovelock, o planeta Terra é um imenso organismo vivo e, assim como os demais, é capaz de se autorregular. Como é que ele se autorregula? Os organismos bióticos controlam os organismos abióticos de forma que a Terra se mantenha em equilíbrio e em condições propícias para sustentar a vida. Aí foi um pequeno resumo para que você compreenda como é que é essa questão. Como é que eu vou resumir isso, professor? Basicamente, eu vou fazer uma comparação para a gente entender primeiro o que é a hipótese de Gaia. Veja bem, fazendo uma comparação com o ser humano, especificamente, a hipótese de Gaia determina que o planeta é um grande organismo vivo e tem essa capacidade de autorregular para manter a sustentação e a possibilidade de vida. A mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Por quê? Imagina só para uma comparação. Nós temos um equilíbrio de uma temperatura interna do nosso corpo. Essa temperatura interna ela deve permanecer em volta de 35, 36 graus. 35 graus, mais ou menos. Então, quando eu tenho essa concepção, eu preciso manter sempre essa temperatura interna. Bom, o que acontece quando nós corremos muito, ou quando nós praticamos uma atividade física? Nosso organismo vai acelerar, nossa temperatura interna vai aumentar, e aí eu vou começar a suar. Professor, por que suar? Porque o suor, gente, é uma das maneiras do nosso corpo manter a temperatura interna. Quando eu começar a suar, o meu corpo ele vai diminuir a temperatura, justamente para que eu não ultrapasse e entre em colapso. Essa é a questão. E o que é entrar em colapso, professor? É a temperatura interna aumentar tanto que você tenha, por exemplo, uma convulsão. E aí você vai permitir o quê? Um desequilíbrio que vai gerar uma consequência, como consequência essa questão da convulsão. Esse é um ponto. Bom, agora o que acontece quando nós temos uma febre? A febre é justamente, normalmente por um processo infeccioso, gera-se um desequilíbrio no nosso organismo. A temperatura então sobe, e quando sobe demais, há a perca desse equilíbrio e há um colapso, marcado principalmente por convulsões ou por outras coisas. Mas basicamente essa é a questão do impacto da febre. Então, essa questão do nosso corpo de se autorregular através do suor é algo parecido com o planeta Terra. Professor, e o que seria a febre para o planeta Terra? É justamente o que quebra esse equilíbrio. E o que é que quebra esse equilíbrio? É a ação antrópica. É a ação do homem. Tá? Então, nós temos essa comparação do cientista James Lovelock, que compara a Terra com um imenso organismo vivo. Bom, essa é a teoria. Mas vale a pena destacar que eu posso falar de outras coisas. Exemplo, eu posso falar também de uma legislação que trate do tema em si. E a legislação que eu vou trazer aqui é o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. O que esse direito diz? Que todos têm o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. É dever do Estado e da sociedade em geral preservar os bens naturais para as gerações vindouras. Então, todos nós temos direitos a um ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Estado e da sociedade manter esse equilíbrio, essa preservação. Tá?
Já tem esse direcionamento aí, então o artigo 225 com a legislação que nós vamos trabalhar aqui. Seguindo um pouquinho, além desse artigo, Constituição Federal sempre vai Constituição Federal, pessoal, sempre vai caber em qualquer parágrafo, qualquer tema que venha a ser cobrado. Por que vai cobrar isso? Porque eu tenho certeza que o tema sempre será um problema social. Se sempre há um problema social, sempre há alguém com o direito violado. Se sempre há alguém com o direito violado, sempre vai haver a questão da possibilidade de eu usar a Constituição Federal do Brasil. Pronto. Outra possibilidade aqui, pessoal, é eu trabalhar com um dado estatístico. Bem interessante esse dado aqui, ó. Normalmente quem vai trazer os dados estatísticos no Brasil sobre diversos temas diferentes é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Olha só essa pesquisa, como prova que o Brasil é um país que pouco preserva o seu ambiente. Ó. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, 90%, veja bem, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. E entre os mais relatados estão queimadas, desmatamento e assoreamento de rios. Então, o que você tem aí? Você tem aqui 90% dos municípios brasileiros vão ter problemas como esse. Se eu tenho esses problemas ambientais em todo o Brasil, é sinal de que isso é um problema gravíssimo e que deve ter uma atenção especial. Uma ótima forma para ter uma atenção especial é eu direcionar para um texto de Enem, que aí a população inteira, o Brasil inteiro, jovens do Brasil inteiro vão discutir a questão ambiental no país. Beleza? Bom, eis aqui a questão universal. Aqui nós temos a classificação de temas, temos uma relação universal que pode ser utilizada em todo e qualquer tipo de tema que venha a ser cobrado, relacionado ao meio ambiente. Agora vamos trazer um pouquinho mais para o nosso tema em si. Vamos ter algumas informações interessantes sobre esse tema. Olha só, por que essa indústria da moda pode ser destacada aqui dentro dessa relação? Veja bem, a indústria da moda é responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera, ficando atrás apenas do setor petrolífero. Gente, o petróleo é um grande problema no mundo, um grande problema ambiental. Até por isso vem se investindo muito em energias mais limpas, como a energia solar, a energia eólica. Tá? No Brasil, a energia hidrelétrica, que ela tem os seus impactos, mas ela é renovável. Tá? Mas, veja bem, a indústria da moda está lá em cima também. É um grande poluidor, grande emissor de gás carbônico, certo? O poliéster, uma das fibras mais utilizadas no mercado fashion, é responsável pela emissão anual de 32 das 57 toneladas globais. Aí o que acontece, pessoal? Ó, pela emissão anual de 32 das 57 milhões de toneladas globais. O poliéster é um problema seríssimo, justamente porque ele é difícil, a degradação dele no meio ambiente, é muito difícil, então ele não se perde muito rápido. Ele também vai gerar uma série de problemas com a questão do desperdício de água, tem uma série de questões que vão envolver essa relação aí. Bom, o impacto negativo do setor da moda não atinge apenas o meio ambiente, sendo profundo na esfera social. Por quê? Toda vez que você tem um desequilíbrio ambiental, em que a gente tem dificuldades, por exemplo, com o equilíbrio climático, se nós temos grandes regiões em seca, por exemplo, quem mais vai sofrer é o pequeno produtor, é quem é mais pobre. Por outro lado, se nós temos grandes enchentes, quem mais vai sofrer é os moradores de periferias, onde a estrutura urbana é inadequada. Então, isso revela, pessoal, que o impacto ambiental, seja qualquer impacto ambiental, né? Mas especificamente nesse caso da moda, vai afetar muito as pessoas que são mais pobres. Por esse motivo, quando você fala de a questão a questão ambiental e as cidades sustentáveis e a igualdade social, tem muito a ver uma coisa com a outra. Porque quanto mais eu tenho impacto ambiental, mais eu tenho desequilíbrio climático, quem mais vai sofrer com todo esse processo é justamente a população mais pobre. Ok? Vamos lá. Um estudo conduzido pela Boston Consult Group, chamado pela Pulse of Fashion Industry, de 2019, mostra que até 2030 a indústria global de vestuário e calçados terá crescido 81%. Veja bem, há uma tendência de crescimento da indústria da moda, chegando a 102 milhões de toneladas de roupas e acessórios. Só que,
quanto mais ela cresce, mais aumenta a pressão relacionada aos recursos do planeta. Por quê, professor? Porque eu preciso de mais energia, então eu vou explorar o meio ambiente, eu preciso de mais matéria-prima, eu vou explorar mais o ambiente, eu vou emitir mais gás carbônico e principalmente eu vou gastar muito mais água. Eis aí toda uma relação do porquê que a indústria da moda surge como um grande vilão na questão ambiental. Professor, e qual é o papel dela? O papel dela é justamente tomar uma atitude diferente que possa reverter esse atual quadro de impacto ambiental promovido por essa questão. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos um grande problema, esse grande vilão aqui que acontece hoje. Ó. Impacto ambiental. O conceito fast fashion surgiu na década de 90, visando suprir a necessidade de um consumidor impaciente, ágil e conectado. Em uma economia de expansão, impulsionada pelo consumo excessivo e individual, o modelo fast fashion reproduz coleções de grandes marcas de forma rápida, constante e com baixo custo. Segundo a Forbes, em média, peças fast fashion são utilizadas menos de 5 vezes e geram 400% mais emissões de carbono do que roupas de marca slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes. De acordo com um reporte de Ellen MacArthur Fundação, além do carbono emitido no processo de produção, o descarte da indústria, dado no ciclo de vida curto das coleções, é imenso. E anualmente em torno de 500 bilhões de dólares são perdidos com o descarte de roupas em aterros. Esse é o problema. Porque primeiro tem um detalhe, para você ter uma ideia, na criação das peças, 25% de tudo que é produzido vira lixo. Isso sem falar no seu descarte, onde praticamente nada tem reaproveitado. É como se as roupas simplesmente fossem descartadas, e você tem um acúmulo de resíduos absurdos. Acúmulo esse que, claro, vai exercer um forte impacto ambiental. Então, além da produção de roupa gerar emissão de gás carbônico, de precisar utilizar de muita água, nós temos os descartes, os resíduos. Primeiro da produção, que gira em torno de 25%, e depois de todas as roupas. Esse fast fashion, pessoal, são as grandes lojas de departamento. Você vai numa grande loja e tem lá umas 500 camisas iguais, com a qualidade um tanto quanto inferior. Você vai usar poucas vezes aquilo. E para onde é que vai essa roupa quando você deixa de usar? Ela vai ser acumulada em aterros, de forma absurda. Essa é a questão e por isso nós temos tanta urgência em repensar esse processo. Beleza? O que seria ideal? A gente tem uma moda circular. Design e fabricação. Nós vamos para o varejista, que é o vendedor. O consumidor pega e depois vai para o reuso, repara, transforma a roupa, reuso, recicla a roupa. Esse setor de reciclagem, e aí nós vamos de novo para a fabricação, porque essa moda circular vai fazer com que a gente produza menos, não preciso produzir tanto. Produzindo menos, o que eu vou fazer? Eu vou ter todo um relacionamento, um direcionamento que vai envolver a questão da fabricação, a questão de uma moda que seja mais sustentável. Houve um ponto, e aí vale a pena a gente destacar essa pequena curiosidade, na década de 1970, nós tivemos um grande boom das lojas de roupa, né, de fashion, e a questão da expansão do American Way of Life, que era o consumo, estilo de vida norte-americano, né, que incentiva ao consumo. O que acontece nesse período? Nesse período nós tivemos principalmente a venda de jeans, como uma grande coqueluche daquele momento, a moda era usar um jeans novo. O que aconteceu? Principalmente os grupos hippies da década de 1970 começaram a usar calças rasgadas, tá? Calças rasgadas para provar assim, estou fora desse contexto. Eu não me entrego a um sistema que me incentiva a consumir sem nenhuma razão. O que aconteceu? Houve um processo de apropriação cultural, porque a indústria têxtil, a indústria da moda, começou a fabricar roupas rasgadas. E aí o que acontece? O que era justamente um impacto um protesto contra a questão do consumismo, passou a ser um produto para venda de roupas. E aí esse produto começa a quebrar esse ciclo da moda circular, tá? Outra proposta é fazer tecidos cada vez mais orgânicos, tá? Justamente para que eu consiga diminuir a quantidade de água utilizada, diminuir a emissão de gases e manter todo esse processo. Esse é o futuro fashion, ok? Bom,
Sabendo disso, o que a gente pode montar agora? Agora nós vamos para o nosso texto mesmo. Já comentamos um pouquinho sobre direcionamento, já falamos sobre o meio ambiente no geral. Agora vamos para o texto em si. Bom, eis aqui a nossa introdução. O que eu preciso pensar? Eu preciso situar o meu tema dentro de uma realidade. Aqui, nesse caso, eu vou escolher uma realidade filosófica. Eu vou escolher uma realidade filosófica. Nós temos aqui uma teoria de uma filósofa brasileira chamada Marilena Chaui. O que ela diz? A filósofa brasileira Marilena Chaui defende a noção de democracia como sistema que garante a igualdade no acesso aos direitos. Opa, eu vou conseguir usar Marilena Chaui porque ela está falando de direitos. Vamos lembrar que eu tenho certeza que o tema sempre será um problema social. E se eu tenho um problema social, é porque eu vou ter todo o direcionamento para a ideia de alguém vai ter um direito violado. Se alguém tem um direito violado, eu consigo citar Marilena Chaui, porque justamente Marilena Chaui vai trazer essa ideia de igualdade no acesso aos direitos. É claro que essa ideia de Chaui, ela vai ser contrariada. Contrariada pelo quê? Pelo nosso tema. Aqui eu preciso abordar de forma completa o tema. Eu preciso trazer dentro dessa concepção o que eu vou chamar de núcleos temáticos, tá? Eu preciso trazer os núcleos temáticos. E eu vou chamar de tese porque aqui é o posicionamento que eu preciso ter dentro do meu texto, tá? Ó, o cenário desafiador de garantir, ó, que os núcleos temáticos, a responsabilização, lembra que eu escrevi lá papel da indústria da moda? Ó, a responsabilização da indústria da moda, na preservação ambiental. Eis aqui os núcleos temáticos. Isso já me garante a abordagem completa do tema. E quando eu tenho a abordagem completa do tema, é claro que eu já vou ter a possibilidade de não tangenciar, o que é algo muito importante lá no meu texto. Aí eu posso fazer aqui, trabalhar com a ideia de cenário desafiador, justamente para eu afirmar, ei, eu tenho um problema. Bom, se aqui eu apresentei um problema, agora o que eu preciso? Direcionar para provar que esse problema existe. Causas do problema é uma possibilidade. Ó. Eu vou trabalhar com causa 1. A causa 1 do problema. Por que é tão difícil assim eu responsabilizar a indústria da moda? Porque a população é apática. O que é apatia social? É o fato da população não se preocupar com isso. Não cobrar isso da indústria da moda. Não agir para mudar essa realidade. Ou, aqui é um ou outro, tá? Ou você pode falar da formação econômica da sociedade. Justamente porque se eu falar da formação econômica, eu vou falar do incentivo ao consumo. Quanto mais eu consumo, mais eu impacto o meio ambiente. Beleza? Causa 1. A causa 2, eu vou trabalhar com questões estatais. Por quê? Existem leis que garantem a preservação ambiental. Só que essa lei não é tão efetivada. Então, como é que você pode colocar aqui? Ó? Causa 2, você tem a questão da ineficácia de políticas públicas. Basicamente, você tem aqui o problema de ações do poder público, do Estado. Pronto. Aí você já tem as duas causas. Como é que poderia ficar a nossa introdução? A filósofa brasileira Marilena Chaui defende a noção de democracia como sistema que garante igualdade no acesso aos direitos. No entanto, na prática, o cenário desafiador de garantir a responsabilização da indústria da moda pela preservação ambiental compromete a efetivação desse princípio filosófico. Diante disso, cabe analisar tanto a apatia social quanto a ineficácia de políticas públicas como causas desse problema em questão. Ponto. Você tem aí já um direcionamento para a sua introdução. Dando um passo a mais, vamos ver o segundo parágrafo. A primeira coisa que você precisa montar é o que nós vamos chamar de tópico frasal. Professor, o que é o tópico frasal? É o assunto do seu parágrafo, tá? Bom, de certo cabe destacar inicialmente que a omissão de parcela da sociedade. Professor, o que é omissão? É a mesma coisa de apatia, tá? Eu optei por trabalhar com a ideia de apatia.
A omissão de parcela da população corrobora a preocupação em torno da preservação ambiental. Veja que essa ideia aqui eu trouxe não para o tema, mas para o eixo temático, que é a questão da preservação ambiental. Bom, essa é a minha ideia, é a minha fala. O que eu preciso agora? Provar que essa fala é verdadeira, de um repertório sociocultural. Eu preciso provar que a sociedade é apática. Quem foi que falou sobre isso? Olha uma sugestão aqui que vai servir para sempre que você falar que a sociedade é apática. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, na teoria da banalidade do mal, a massificação da sociedade afasta os indivíduos de reflexões morais e coletivas. Quando você se afasta de reflexões morais e coletivas, você não percebe os problemas que te cercam. Quando você não percebe, você toma uma atitude egoísta. E quando você é egoísta, você não faz nada para resolver os problemas. Quando você não faz nada, você é apático. Beleza? Bom, aqui eu falei que a sociedade pode ser apática, mas eu preciso trazer para o meu tema. Se eu não trouxer para o meu tema, não faz nenhuma diferença. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença. Detalhe, o que é a indiferença, professor? Justamente o fato de não haver a preocupação, tá? Pode-se entender a diferença no consumo de produtos, olha só, consumo de produtos fabricados sem compromissos ambientais. O que isso significa? Que a gente consome os produtos e não se importa se ele tem um compromisso ambiental ou não. Então, isso daqui, essa falta de preocupação, é justamente o que eu vou chamar de origem do problema. Ela é a origem do problema. Justamente o fato de você não se preocupar, não perguntar se está tendo um problema ou se não está tendo um problema, se acontece uma preocupação ambiental ou se não acontece essa preocupação ambiental, certo? Mas agora eu preciso aprofundar minha argumentação. Como é que eu aprofundo? Relação de causa e consequência. O que por conta, olha só, da falta de exigência do público consumidor, eu não pergunto. Não tem o menor problema para mim se eu vou perguntar se acontece, se tem essa preocupação, se não tem. A falta de exigência do público consumidor sobre métodos de produção industrial, sobretudo no que se refere à moda, você não vai numa loja de roupa e perguntar, olha, eu gostei dessa camisa, mas essa camisa, para ser produzida, ela respeitou as questões ambientais? Você não faz essa pergunta. Quando você não faz essa pergunta, o que acontece? Você é apático e não cobra da indústria da moda uma mudança de postura. Qual é a consequência disso quando não se cobra? Acaba por assim provocar a pouca preocupação dos fabricantes. Simplesmente quando você não cobra isso, a indústria da moda, os fabricantes não estão nem aí e não vão então reduzir os impactos ambientais. E aí é um detalhe importante, é importante você dizer que impactos são esses. Eu tenho aqui dois exemplos, ó. O desperdício de água, muito grande na produção de roupa, e a poluição ambiental pelo descarte dos restos de produção de tecidos, que também é muito grande, que a gente acabou de dar uma olhada, inclusive, no texto anterior. Porque ele determina ali que há, dentro desse contexto, 25% da produção é perdida somente quando você, no processo de produção, se perde 25%. Eis aí todo o parágrafo bem montadinho, com o assunto do parágrafo, o repertório, a ligação com o tema, a causa e a consequência fechando o parágrafo. Como é que ficaria ele, professor, de maneira completa? De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parcela populacional corrobora a preocupação em torno da preservação ambiental no Brasil. Nesse viés, de acordo com a filósofa Hannah Arendt, na teoria da banalidade do mal, a massificação da sociedade afasta os indivíduos de reflexões morais e coletivas. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença no consumo de produtos fabricados sem compromissos ecológicos. O que, por conta da falta de exigência do público consumidor sobre métodos de produção industrial, sobretudo no que se refere à moda, acaba por assim provocar a pouca preocupação dos fabricantes em reduzir impactos ambientais, como o desperdício da água e a poluição ambiental, pelo descarte inadequado dos restos de produção de tecidos, por exemplo. Beleza? Fechei aí o nosso parágrafo. Terceiro parágrafo. Ó, galera, é sempre a mesma ideia. Se você fizer esses recortes no parágrafo, você sempre vai ter o que falar, certo? Olha só o exemplo. Ademais, bom, vamos aqui, ó. Esse argumento 2 é o momento em que eu apresento
o assunto do parágrafo, que nada mais é do que o meu tópico frasal. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações governamentais nesse óbice. Pronto. Agora, de novo, esse é a minha fala, é a minha opinião. Agora eu preciso trazer algo que prove que o Estado tem essa responsabilidade. Onde é que está escrito que o Estado possui responsabilidade em preservar o meio ambiente? Na Constituição Federal Brasileira. Olha aí o repertório que eu trouxe. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado. Se você quiser dar uma caprichada, coloca uma vírgulazinha. Previsto no artigo 225 deste documento. Pronto. Certo? Dá até para colocar o artigo. Professor, e se eu não souber o artigo? Tudo bem, não precisa colocar, não é obrigado. Mas se você der uma lida lá naquele nosso mapa mental, vai aparecer aí o artigo específico de cada núcleo temático que possa aparecer para você. Bom, agora vamos trazer aqui para a nossa questão. Aí eu preciso aprofundar. Como é que eu aprofundo? Eu preciso trazer, gente, veja bem, eu estou falando que são insuficientes as ações estatais. Se são insuficientes as ações estatais, o que eu preciso? Provar por que são insuficientes, o que está faltando, quais são as falhas. Eu preciso trazer essa informação para o meu leitor. Então, isso é o aprofundamento. O que eu vou fazer? Eu vou trazer exemplos. Ó. Aqui eu tenho exemplo 1, e aqui eu tenho o exemplo 2. Exemplo 1 e exemplo 2. Bom, como é que vai funcionar? Por que rompe-se o princípio constitucional? Já que a precária fiscalização... Gente, ó, não adianta só eu falar fiscalização solta, eu tenho que falar fiscalização de quê? Ó, fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela produção têxtil. Beleza? Então eu preciso fiscalizar se eles estão, como é que está esse impacto. Bom, e só um exemplo é pouco. O que é interessante? Vamos colocar outro exemplo também. Bem como a constante impunidade. Se eu falar, ó, essas palavras aqui são palavras que cobram um complemento. Se eu falo fiscalização, eu tenho que falar fiscalização de quê? Se eu falo de impunidade, eu tenho que falar impunidade de quê ou de quem? Impunidade a crimes ambientais cometidos pelas indústrias da moda. Pronto. Tudo isso faz o quê? Compromete o desenvolvimento de uma indústria sustentável. Aí um detalhezinho importante para a gente, eu preciso fechar esse parágrafo de uma forma bem produtiva. Eu vou fechar esse parágrafo já antecipando a minha proposta de intervenção. Então aqui, ó, antecipação de proposta. Que proposta, professor? É porque eu preciso propor uma intervenção. Não esqueça que é uma das cobranças que o Enem me faz. Por isso eu preciso propor uma antecipação. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor da economia. Pronto. Agora eu preciso fazer o quê? Eu já indiquei uma proposta, como se eu estivesse dando um gancho para que eu faça uma conclusão mais adequada de acordo com as minhas necessidades, que vou montar aqui. Outra coisa importante, eu tenho aqui dois problemas. Um problema que é a apatia social, outro que é a ineficácia do Estado. Vale a pena destacar que eu preciso de duas propostas de intervenção. Uma que vai envolver a sociedade e uma que vai envolver o Estado. Veja bem, como é que ficariam nesse nosso parágrafo? Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações governamentais nesse óbice. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 deste documento. Já que a precária fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela produção têxtil, bem como a constante impunidade a crimes ambientais cometidos pela indústria da moda, comprometem o desenvolvimento de uma indústria sustentável. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor da economia. Ponto. Aí nós vamos para a conclusão. Como é que eu começo? Se eu já antecipei a necessidade de proposta, eu vou colocar duas propostas direto. Ó. Proposta 1. Lembrando, essa proposta 1 vai afirmar a proposta lá, o problema que eu apresentei no desenvolvimento 1. Qual foi o problema que eu apresentei no desenvolvimento 1?
Apatia social. Eu preciso trazer alguma coisa que faça com que a população alerte, que ela deixe de ser apática. Qual foi a proposta aqui, ó? Portanto, a fim de reverter o atual quadro de prejuízos ecológicos provocados pela indústria da moda, é necessário que a escola vai agir, porque eu preciso mudar a cabeça das pessoas. A escola promova a discussão sobre a importância do consumo de produtos comprometidos com o meio ambiente. Então você precisa saber disso. Por meio de atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem da necessidade de análise do processo de produção do que se consome. Então, basicamente, eu estou alertando, formando indivíduos que vão cobrar. Ei, o que eu estou produzindo, o que eu estou consumindo aqui, tem uma preocupação ambiental? Essa cobrança vai fazer, se eu formar uma geração que tem essa cobrança, essa mesma geração vai ser capaz de transformar o pensamento da indústria da moda. Por isso a população deixará de ser apática. Para que eu mude o comportamento, a cabeça das pessoas, eu vou envolver principalmente a escola. Agora eu tenho um outro problema, que eu também não posso abandonar. Esse outro problema vai envolver o Estado, tá? Que eu falei que havia uma questão de uma ineficiência do poder público. Então eu vou trabalhar aqui, ó. A proposta 2, ela vai necessariamente me trabalhar com o desenvolvimento 2. O que era o desenvolvimento 2? Desenvolvimento 2, basicamente, foi quando ela me trouxe a ideia de ineficácia estatal. E aí quem é que pode resolver o problema do Estado? É o próprio Estado, tá? Então você vai trabalhar aqui o Estado como agente. Além disso, cabe ao Estado, responsável pela garantia do acesso ao ambiente ecologicamente equilibrado, mediante reorganização das diretrizes orçamentárias, investir na criação de um Plano Nacional de Combate aos Impactos Ambientais Oriundos da Indústria da Moda, com o intuito de reverter a conjuntura de degradação ambiental provocado pela indústria têxtil. Ponto. Bom, e aí para que eu termine o meu texto, é interessante eu retomar o início dele, ó. Então, se eu comecei com Marilena Chaui, eu vou terminar com Marilena Chaui. Dessa forma, o princípio de democracia defendido por Chaui poderia estar mais próximo da realidade contemporânea. Pronto. Direcionei todas essas fases. E aí eu acabei todo o meu texto. Portanto, a fim de reverter o atual quadro de prejuízos ecológicos provocados pela indústria da moda, é necessário que as escolas promovam a discussão sobre a importância do consumo de produtos comprometidos com o meio ambiente, por meio de atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem da necessidade de análise do processo de produção do que se consome. Além disso, cabe ao Estado, responsável pela garantia do acesso aos direitos, responsável pela garantia do acesso ao ambiente ecologicamente equilibrado, mediante reorganização das diretrizes orçamentárias, investir na criação de um Plano Nacional de Combate aos Impactos Ambientais Oriundos da Indústria da Moda, com o intuito de reverter a conjuntura de degradação ambiental provocado pela indústria têxtil. Dessa forma, os princípios de democracia defendido por Chaui poderia estar mais próximo da realidade contemporânea. E aí, pessoal, para a gente fechar nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui um tema para que você participe dessa produção, para que você utilize aquele mapa mental que eu trouxe aqui para você, para que a gente possa praticar toda essa técnica que a gente trabalhou aqui. Do mesmo eixo temático, produz um texto sobre os impactos da produção de resíduos na sociedade consumista contemporânea, beleza? Dá até para usar o Wall-E, né? Aquela animaçãozinha que a gente falou. Pessoal, eu me despeço por aqui. Espero ter sido claro na explanação. Espero que você compreenda e coloque toda essa lógica da redação em prática em busca da sua grande nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Grande abraço, gente. Até mais.